Olá, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos aprofundar sobre o tema da genialidade. Afinal, o que faz uma pessoa ser considerada um gênio? O que acontece com o termo gênio é que ele é comumente tratado na sociedade de maneira muito abstrata e genérica. Aqui nós vamos trazer uma definição mais real e concreta sobre o assunto. Com o avanço da ciência, já foi descoberto que parte da população tem os seus cérebros mais desenvolvidos do que outra parte da população, do que a maioria da população. Mais desenvolvidos de que maneira? Mais desenvolvidos tanto no seu peso, então eles são maiores, e também na sua densidade, então eles têm mais neurônios, têm mais conexões neurais. Agora as pessoas podem pensar, bom, uma pessoa nasceu com uma genética melhor para ter um maior desenvolvimento cerebral, assim como tem pessoas com uma genética melhor para um maior desenvolvimento ósseo, um maior desenvolvimento muscular. Porém, essa condição, nós vamos chamar aqui de condição, mas apesar de não ser propriamente uma condição, ela é diferente, muito diferente. Por quê? Esse maior desenvolvimento cerebral afeta outras partes e outras áreas que não eram esperadas. Uma coisa que era esperada de se acontecer era uma maior maturidade dos indivíduos que têm esse tipo de condição. Então, o indivíduo tem 9 anos, mas só que ele já tem uma mente de uns 15 anos, de uns 14 anos, de uns 12 anos. Porém, uma coisa que não é esperada nesse tipo de condição é que esse indivíduo tenha uma baixa testosterona na saliva, gerando mais feridas e aftas na sua boca. Bom, isso pode parecer bizarro, mas só que por causa desse cérebro mais desenvolvido, a ciência ainda não entende 100% sobre o assunto, ainda está pesquisando muito, mas só que tem muitas dessas anomalias, principalmente hormonais. Bom, pense assim, o que comanda os hormônios no corpo está tudo ligado ao seu cérebro, e quando o seu cérebro é maior, mais denso, tem mais conexões, você pode concluir que ele pode tomar outros caminhos mais estranhos do que o normal. Então, por exemplo, a falta do fechamento das hipófises. Pessoas que continuam crescendo como se não tivesse fechado suas hipófises aos 20 anos, continuam crescendo quando já tem 25 anos, 26 anos e por aí vai. Hipófises, para quem não sabe, é onde o hormônio do GH ele entra para fazer com que nós cresçamos. Então, nós vamos crescer até o final da nossa adolescência e depois da nossa fase adulta, essa hipófise se fecha, mas nós ainda secretamos o hormônio do GH. Então, o que acontece é que nós acabamos ficando mais densos, porque nós crescemos mais para os lados, literalmente. É aquela velha piada, depois da adolescência você só cresce para os lados. Isso é até uma verdade dentro do hormônio GH. Até o final da nossa adolescência a gente cresce para cima e depois, fechando as hipófises, os ossos param de crescer para cima, mas só que eles se tornam mais densos e largos com o passar da idade. Mas o que acontece é que em alguns indivíduos com superdotação isso não acontece. Bom, e como eu sei disso? Porque eu tenho superdotação e as minhas hipófises ainda não fecharam, apesar de já ter 25 anos. Se minhas hipófises fechassem na média de uma pessoa comum, eu teria 1,75 m, porém eu já estou chegando a 1,78 m mais ou menos. A última vez que eu medi já faz alguns meses atrás, eu acho que quase um ano atrás, e eu tinha 1,77,5 m por aí. Talvez eu tenha até mais do que isso porque eu cresci bastante nesse tempo. Eu cresci principalmente porque eu também pratico muito powerlifting, que é levantamento de peso. Eu sinto que esse levantamento de peso também me dá um gás pro meu esqueleto, que eu acordo um pouco maior. É bizarro, mas é isso que acontece. Obviamente que o esporte, a atividade física, ajuda com que a pessoa se desenvolva e cresça, mas só que não depois da sua adolescência. A superdotação não pode ser diagnosticada porque ela não é uma doença, e também não existem aparelhos para medir em vida se a pessoa desenvolveu seu cérebro a ponto de ser considerado superdotado ou não. Então, como você pode provar que você é um superdotado? Bom, o caminho tradicional e profissional é procurar um psicólogo, alguém da área que saiba fazer esse tipo de avaliação e vai se submeter a uma série de testes e exames. Um deles é o teste de QI, porém ele não é o único e não é o essencial, porque fará uma avaliação da sua vida inteira para saber se você tem superdotação ou não. Bom, honestamente, eu não sei se vale de alguma coisa, porque se te derem
basicamente um atestado dizendo você é um superdotado. Isso daí vai falar de que para você exatamente assim? Você vai fazer o que com isso? Bom, se você for uma criança, você pode ter uma prioridade na educação escolar, porque tem uma lei já passada para que pessoas com superdotação tenham, como posso dizer, não é um privilégio, mas sim que eles possam ter uma maior avaliação individual para que possam se desenvolver plenamente no ambiente escolar, porque um superdotado, ele basicamente o ambiente escolar como ele é montado é feito para boicotar mentes geniais. Então tem resolução em lei, já tem tudo certinho para que você seja um superdotado e esteja em idade escolar, para que essa escola busque meios para adaptar o seu modo de aprender para que você possa se desenvolver plenamente. Mas fora isso, o que você terá com esse tipo de diagnóstico? E boa parte das vezes esse diagnóstico é feito de maneira errônea, principalmente no Brasil, porque esses assuntos para profissionais brasileiros é muito recente. Para você ver, no Brasil existe uma confusão sobre o que é superdotação e o que é altas habilidades. É um tema para um outro vídeo, mas só que profissionais brasileiros raramente estão bem habilitados para dizer algo sobre o assunto, e provavelmente eles vão te dar um diagnóstico ruim, como por exemplo, você tem autismo, você tem TDAH, você tem ninfomania. Cara, eu já ouvi diagnóstico de ninfomania para quem era superdotado, então assim... os profissionais brasileiros, eles não estão muito preparados para falar sobre o assunto. O que ocorre com muitos superdotados é que eles procuram um profissional para ter um diagnóstico, para que eles possam falar e afirmar: não, eu sou mesmo um superdotado, porque o que acontece é que geralmente isso vem acompanhado com a síndrome do impostor. A síndrome do impostor é achar que você não é tão inteligente quanto você é achar que você não é tão capaz quanto você sempre se coloca um pouco para baixo. Então, pessoas com superdotação geralmente são muito mais inteligentes do que a média, mas na verdade eles acham que eles são medíocres e acabam achando que os outros, por consequência, são burros por causa disso. Mas se você tem sobredotação, eu vou te dizer uma verdade: você não precisa de um psicólogo para dizer o que você é. Na verdade, no fundo, você sabe muito bem o que você é. Nesse canal, o canal do QI Lab, eu vou te ajudar a se encontrar. Então já se inscreva nesse canal e espere que mais vídeos virão pela frente.